Boa noite para você de casa. O NTV News chega. Após reclamações sobre estrada em estado precário que mostramos ontem aqui no NTV News, o DR disse que monitora a situação, mas que não há elaboração de projeto de engenharia para a pavimentação do trecho. E a gente vai mostrar também. 3 pessoas morrem em grave acidente de trânsito. Desentendimento violento termina com homem esfaqueado. No Dia Mundial do Combate ao Câncer, o alerta sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce. O aumento no número de pessoas que optam por morar sozinhas. Influencers mirins. Como lidar com a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Futebol. Cruzeiro confirma a contratação do técnico Leonardo Jardim. A preparação do Mamoré na reta final para a disputa da Taça Patos. Superintendência seleciona professores para a rede estadual de ensino. Na volta às aulas, uso correto de mochilas pode evitar erros de postura e até problemas da coluna. Tudo isso e mais no NTV News que começa agora. Dois carros bateram de frente e um dos motoristas ficou ferido em acidente na MGC 352 em Tiros. O motorista que ficou ferido conduzia o Fiat Uno e invadiu a contramão depois de se distrair com uma pessoa que, segundo as informações, estava colhendo jaca. Ele teve ferimentos na cabeça e no pé. O outro motorista não ficou ferido. Olha, pelo menos 3 pessoas morreram em um grave acidente ocorrido na manhã de hoje em Paracatu, no quilômetro 26 da BR-040, onde um carro de passeio bateu de frente com um caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, um homem de 28 anos, uma mulher de 19 anos e uma criança com apenas 2 anos de idade, ficaram presas às ferragens e morreram no local. Segundo o motorista do caminhão, o motorista do carro de passeio tentava realizar a ultrapassagem quando perdeu o controle e rodou na pista, resultando na batida frontal com o veículo de carga. No bairro Cristo Redentor, um homem foi esfaqueado durante um desentendimento violento. A tentativa de homicídio aconteceu dentro desse poço de combustível aqui na rua Dona Luísa. O suspeito, um homem de 38 anos. A vítima, um homem de 42 anos. A vítima acabou sendo esfaqueada com facadas que atingiu a região do tórax e também a região do peito. Segundo informações, facadas essas que foram cortes superficiais. A Polícia Militar deu detalhes de como teria acontecido essa tentativa de homicídio. A princípio, um desentendimento entre os 2 homens que já vem há muito tempo. Nós fomos acionados no bairro Cristo Redentor, onde, segundo informações, havia uma vítima, que havia sofrido ferimentos por faca. No local, já havia sido acionada a unidade do Corpo de Bombeiro para prestar socorro a essa vítima. É um homem de 42 anos. A própria vítima relatou às nossas equipes que desentendeu com o autor, eles moram no mesmo imóvel, os quartos são próximos um do outro, e eles já haviam tido desavenças anteriores relacionadas a barulho, aqui, segundo essa vítima, o autor faz muito barulho e incomoda. Aí na noite de ontem eles se desentenderam e evoluiu aí para essa tentativa de homicídio. A vítima sofreu 2 lesões por faca, foi socorrida ao hospital regional pela unidade do Corpo de Bombeiros. No hospital ficou constatado que as lesões são superficiais, mas de qualquer forma a vítima permaneceu aguardando atendimento médico. O suspeito de 38 anos foi preso pela Polícia Militar e encontrado pouco à frente da onde aconteceu aqui a tentativa de homicídio, na rua Rio Grande do Norte com a rua Dona Luísa. Com ele, a faca do crime ainda estava com o suspeito de 38 anos. Ele confessou o crime e disse que o intuito era matar, já que ele teria medo de que ele pudesse morrer primeiro. O autor foi localizado pelas nossas equipes nas proximidades do local do fato, foi preso em flagrante delito, confirmou que realmente ele e a vítima já se desentenderam, inclusive outras vezes, tem um registro de ameaça envolvendo os 2. O autor então foi preso, inclusive com a faca que ele utilizou para desferir os golpes contra a vítima. Um ladrão se deu mal em São Gotardo. Depois de aproveitar que os donos de uma casa no bairro Bela Vista não estavam no local, ele arrombou a porta da cozinha e invadiu a residência. O homem fugiu após furtar aparelhos eletrônicos e outros materiais. No entanto, a Polícia Militar conseguiu prender o ladrão no bairro Boa Esperança, onde recuperou os objetos, inclusive um videogame que havia sido furtado de outra residência. O homem foi trazido para a delegacia de plantão em Patos de Minas. Agora veja essa, um ladrão invadiu uma casa em Lagoa Grande e furtou um botijão de gás e abacates.
O homem foi preso e ainda foi flagrado pela polícia militar com munições. O ladrão já tem passagens por outros furtos e cumpria pena em regime domiciliar. Depois do intervalo aqui no News, no Dia Mundial do Combate ao Câncer, o alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. E após reclamações sobre estrada em estado precário, o DR diz que monitora a situação. Ontem, aqui no NTV News, nós mostramos a situação de uma rodovia de responsabilidade do Estado que fica em Coromandel em péssimas condições. A LMG 738 não é asfaltada e quem precisa transitar pelo local enfrenta dificuldades e prejuízos. Muitos motoristas são obrigados a interromper viagens devido às péssimas condições da via e que quem se arrisca nessa época, nesse período chuvoso, pode ficar pelo caminho. São 4.000 pessoas afetadas entre moradores e produtores rurais para o escoamento da produção. E olha, nesta terça-feira o DR informou por meio de nota que as condições de tráfego desta rodovia que está aí na tela, a LMG 738, que liga Coromandel ao distrito de Santa Rosa dos Dourados, com 31 quilômetros de extensão, passando ainda pelo distrito de Douradinho, tem sido monitorada pela equipe de manutenção. Conforme a nota do DR, as chuvas intensas que atingem a região deixam a estrada com sulcos provocados pela enxurrada. A manutenção, conforme o órgão, já está sendo providenciada com o objetivo de regularizar a plataforma e melhorar as condições de tráfego. No entanto, o DR informou nessa nota que não elaborou o projeto de engenharia para pavimentação deste trecho. Nesta terça-feira, há 254 vagas de emprego disponíveis no Cine de Patos de Minas. Confira aí. A maioria das vagas de empregos no Cine de Patos de Minas são para auxiliar de logística. Há também 81 vagas para alimentador de linha de produção, 12 para auxiliar nos serviços de alimentação, 7 para promotor de vendas, 4 vagas para cozinheiro e vendedor do comércio, 3 vagas para carregador de aeronaves, motorista de caminhão e pedreiro, dentre outras oportunidades. Os interessados podem se cadastrar no aplicativo Cine Fácil ou buscar atendimento presencial, mas é preciso fazer o agendamento pela internet. Hoje, dia 4 de fevereiro, é dedicado mundialmente ao combate ao câncer, a segunda maior causa de morte. A data é para conscientizar sobre a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce. O câncer é uma das doenças que mais preocupam e amedrontam a população. Seja pelo seu tratamento complexo ou pelo peso que o nome carrega, não existe ninguém que não a tema. O seu surgimento pode ser em decorrência de diversos fatores externos e internos, e ter um dia dedicado para falar sobre o assunto pode ser muito importante na hora de modificar certos estigmas. Existem os dias, eles são determinados por sociedades brasileiras de específicos aparelhos, né? Então, seja mastologia, gastrointestinal, dermatologista, pele. Então, assim, são sociedades organizadas que organizam meses ou os dias específicos para poder fomentar, né, o combate àquela entidade específica. É muito importante porque se a gente pensar que até hoje é um tabu falar sobre isso, tem pacientes que até não falam a palavra com medo de adquirir a doença só de comentar sobre ela, né? Então é importante a gente falar e esgotar esse assunto para a gente fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. As expectativas para o ano de 2025 assustam. Espera-se, em média, 704 mil novos casos e 70% de aumento na incidência nos próximos anos. Mas, afinal de contas, o que tem gerado esse aumento? Nosso estilo de vida mudou, a gente está consumindo mais alimentos ultraprocessados, praticando menos atividade física, consumindo mais, além de hábitos de tabaco, hábitos de bebida alcoólica, fora que a gente tem uma infinidade de acesso a remédios, que muitas vezes são bons, mas a longo prazo, em uso crônico, pode também ser um fator determinante, né? E assim, vai aumentar? Eu acredito que não só pelo nosso estilo de vida, mas também pela nossa capacidade de fazer mais diagnósticos, né? A nossa rede está ampliando, então as pessoas estão tendo mais acesso à informação e a exames. Em meio a projeções preocupantes, especialistas apontam que os avanços tecnológicos e novas modalidades de tratamento oferecem perspectivas promissoras para o enfrentamento da doença nos próximos anos. Hoje, a gente está caminhando para uma oncologia, ou seja, um tratamento do câncer individualizado.
a gente consegue fazer testes, né, com marcadores, com análise genética, que a gente às vezes faz tratamentos com droga-alvo para aquela doença. É óbvio que isso ainda não está tão acessível, mas esse é o caminho. A gente cada vez fazer tratamentos mais direcionados e por vezes com menos efeito colateral. A imunoterapia, na verdade, é um tratamento que é uma droga-alvo. Na verdade, ela ensina o nosso corpo, a nossa imunidade a combater. Funciona muito parecido com a vacina, que a gente toma contra a gripe, enfim. Então, ela ajuda o nosso corpo a combater o próprio câncer. É um tratamento inovador, é um tratamento que já está no mercado há algum tempo, mas a gente tem acesso em diversos tipos de câncer para usar a imunoterapia. O rastreamento, aí depende do qual câncer a gente gostaria de fazer o rastreio. Vai muito da história familiar, então assim, eu tenho muitos casos de câncer de mama na minha família, então vale a pena ficar mais atento. Assim funciona também com câncer de intestino. O importante é a gente se atentar a sinais e sintomas e não deixar passar e não deixar de dar importância para alguns sintomas. Em Patos de Minas, a Santa Casa de Misericórdia oferece atendimento a pacientes oncológicos residentes nos 33 municípios da macro-região Noroeste, observando a carteira de especialidades atual: pele, trato gastrointestinal, mama, colo de útero e próstata. Hoje a gente aumentou muito, mas muito porque o fluxo foi muito bem estruturado e cada vez as pessoas têm ficado sabendo, os municípios, a rede toda está atrelada a isso. Então a gente atende uma média aqui, bom, posso falar por mim, a gente tem mais de 1.000 pacientes em acompanhamento, em tratamento tem cerca de 450 pacientes, então para nós isso é um número bastante expressivo, né? É lógico, se comparado a outros serviços maiores, isso aí ainda é engatinhar. Mas a gente, graças a Deus, está conseguindo prestar um bom serviço. É sempre necessário falar sobre o assunto e incentivar as pessoas a estarem realizando seus exames de forma periódica. O câncer tem cura e quanto antes for descoberto, maiores são as chances do paciente. Eu acho que a falta de conhecimento, o tabu de falar sobre isso, a negação de falar, não, quem procura acha. Então, assim, a gente tem muito diagnóstico tardio pela falta de conhecimento, da pessoa não querer procurar, não querer se informar, porque tem medo mesmo da doença. É importante se conhecer, é importante saber quando não tem algo errado com a gente, né? Então, saber, meu intestino não está funcionando da forma que ele funcionava, algo mudou, eu estou perdendo peso sem eu perceber, sem eu querer, a minha mama está diferente da outra. Então, a gente se conhecer é importante. E procurar ajuda. Não importa que não é nada. É melhor ir no médico e descobrir, graças a Deus, que não é nada, do que ficar, às vezes, protelando uma coisa que pode se tornar muito mais grave lá no final. Tem que se cuidar, né? A seguir aqui no News, o aumento no número de pessoas que optam por morar sozinhas. E a gente fala sobre os influencers mirins e como lidar com a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Eles são jovens e acumulam milhares de seguidores nas redes sociais, alguns milhões, né? Os influencers mirins começam cada vez mais cedo na atividade que pode se tornar muito rentável. No entanto, é preciso alguns cuidados com os impactos na saúde das crianças e adolescentes. Ser digital influencer pode ser visto pela sociedade como uma profissão de glamour e passou a ser uma fonte de renda para muitas crianças e adolescentes depois do sucesso da Maria Flor, a filha da influenciadora Virgínia. Porém, essa ação pode exigir certa disciplina para as crianças que atuam no segmento publicitário. O início foi quando eu vi que eu tinha vontade de me comunicar. Gostava muito de comunicação, sempre gostei de jornalismo e eu vi uma oportunidade no Instagram de expressar minha comunicação. Acompanhava influenciadores de Patos de Minas, influenciadores mundiais como Virgínia, todos esses, né? E vi que talvez eu entrando no Instagram, eu conseguiria me comunicar e até tirar uma renda extra. Primeira coisa que é importante todos saberem é que a infância não é o lugar da produtividade. Então o primeiro risco é a pressão por desempenho. E isso é um risco gravíssimo. A infância ela precisa ter uma liberdade de exploração da vida.
E a ideia de uma produtividade, de uma relação que a gente vê muito com os adultos no mundo do trabalho, eleva bastante o estresse danoso, que é terrível para a infância. A exposição precoce à crítica também é algo que acontece muito com influenciadores. Então a gente está colocando nossas crianças sendo expostas a esse universo de criticidade, essa arena que é o mundo das redes sociais. Esse tipo de trabalho artístico realizado por influencers mirins tem crescido exponencialmente em busca da grande quantidade de seguidores, além do alto engajamento digital, que tem se tornado um meio perfeito para o marketing das empresas. O meu assunto é sobre Patos de Minas, então eu faço parceria com lojas de Patos de Minas, divulgação, faço curiosidades de Patos de Minas, coisas que acontecem em Patos de Minas, divulgo eventos, muitas coisas interessantes. E a gente tem também uma perda da espontaneidade. Então a gente vai ver aquela criança sempre pensando sobre como os outros deveriam julgá-la. Isso vai minando a capacidade da criança de explorar livremente os espaços e os ambientes, porque ela vai estar sempre usando o crivo de quem é o outro, como os outros estão a vendo, o que pode gerar, consequentemente, uma grande confusão de identidade, né? Quem sou eu? Eu sou aquele personagem da influência. Então, realmente a gente vê uma combinação de fatores que nessa fase do desenvolvimento são extremamente prejudiciais à infância, né? Para diminuir o impacto causado pelo uso excessivo das redes sociais, a criança ou adolescente deve fazer o uso equilibrado entre divulgações, atividades de lazer e a escola. É limitar o tempo, construir bastante enriquecimento ambiental para brincadeira fora das telas, né? Enriquecer o universo da infância no offline. Então isso para ajudar a essa criança a ter outras formas de estímulo. O que eu já adianto é muito difícil, né? Porque a gente está tendo uma briga entre Davi e Golias, porque as redes sociais e as telas são construídas para capturar a atenção. Então os algoritmos entendem muito de comportamento, de psicologia infantil, para exatamente gerar essa captura, dar as recompensas que aquele cérebro pede. Então é muito difícil gerar esse equilíbrio. Pressão eu não tenho, porque eu consegui verificar a minha agenda de um jeito que não atrapalha nada, nem escola, nem estudos. Então sempre que tiver um tempo extra eu faço, se não tiver um tempo extra eu não faço. Na escola de manhã estudo um pouquinho à tarde, uma hora, 2, depois faço os meus vídeos. Os pais devem considerar se o desejo de ser influenciador parte realmente da criança e se a exposição indevida à publicidade pode agravar a vulnerabilidade já existente no público infantil. Se a vontade realmente partir dos pequenos, o acompanhamento dos pais pode ser fundamental. Posso dar uma dica? Gente, não desista, vai atrás. Tô há uns 3 anos indo, graças a Deus. Esse ano começou a dar mais certo ainda, esse ano e o ano passado. Não desista, siga seu sonho, faça com vontade, que não adianta nada você fazer alguma coisa sem vontade. Faça com amor, faça com vontade que dá certo. A pergunta-chave aí essa criança, ela está sendo influenciada por uma relação com a família ou com os pais? É a criança que quer esse caminho? Eu sei que muitas vezes pode parecer que a criança quer, mas reflitam com mais profundidade se é realmente o desejo delas ou se ela queria estar brincando livremente. Isso é muito importante porque na atualidade de hoje a informação ela chega de uma forma muito invasiva, né? E eu que tenho uma filha de 8 e de 5 anos, é muito importante esse monitoramento. E como eu faço isso? Hoje nós estabelecemos um método com eles que é o tempo de uso disso. E até mesmo a gente monitora os sites que eles estão visualizando e ficando tempo ali utilizando a rede social. Ela fica muito pouco tempo comigo, né? Porque é minha neta. Mas quando ela tá lá em casa, eu fico de olho o que ela tá postando de vídeo, o que ela tá filmando, o que ela tá falando. Dessa forma. Agora, de pegar o celular e mexer lá para ver, não, porque ela fica pouco tempo comigo. Mas a mãe faz em casa. É um caminho sem volta, né? Achar que essa garotada não vai usar a rede social tá fora do mundo, né? Eles vão usar sim, então esse monitoramento ele precisa ser com cuidado, né? Precisa ser cuidadoso para também
que a gente tenha um entendimento do que é esse mundo novo da internet. E muitos entram só para se divertir e outros acabam criando verdadeiras carreiras, né? Aí com milhares de seguidores. É preciso a gente ficar de olho e cuidar dos pequenos, das nossas crianças, jovens, esses adolescentes aí que estão caminhando nessa estrada virtual. O número de mineiros que moram sozinhos quase dobrou em 12 anos, de acordo com a pesquisa do IBGE. Agora nós vamos falar sobre os desafios e vantagens de quem prefere morar sozinho. Morar sozinho tem se tornado um comportamento cada vez mais comum no Brasil. Especialistas apontam que, embora a vida solo proporcione mais autonomia, também pode haver desafios, como a solidão no café da manhã e um maior custo nas compras de supermercado e despesas da casa. Inserir alguém num lugar onde é tudo muito bem feito, tudo muito armado, tudo muito organizado, seria uma pequena bagunça. Acredito que muitas pessoas têm uma dificuldade de aceitar, né, essas opiniões contrárias que vão surgindo, essas mudanças de rotina que também vão aparecendo com o surgimento de um companheiro, uma nova pessoa, um familiar nessa rotina. Então, essa pessoa, na maioria das vezes, posso dizer que tem uma dificuldade de lidar e de inserir pessoas justamente por ter esse controle maior sobre a própria vida, né? Vai fazer 1 ano e 2 meses que eu já moro sozinho. Para mim foi muito bom porque eu estava buscando uma certa independência, momentos de intimidade também, uma coisa que dentro de casa acaba sendo um pouco difícil, né? Pela questão de idade, porque eu já tenho 28 anos, eu já me formei na faculdade tem 5 anos, além do trabalho, que eu trabalho desde os 13, e chegou bem aquele momento mesmo de falar assim, eu preciso da minha independência. Como a minha mãe já criou a gente desde cedo já, sabendo fazer as coisas, lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer uma comida, uma coisa assim, então pra mim não foi uma coisa em si tão difícil. Muito desafiador, mas é uma experiência muito boa. Eu aconselho todo mundo, se tem vontade de morar sozinho, tem coragem, tem disposição, tem que tentar. Arrumar a casa quando convém, lavar a louça quando quiser e ter a casa em paz para ler um livro com tranquilidade podem ser alguns pontos positivos, mas há também algumas desvantagens a serem observadas. É importantíssimo ter esses momentos sozinhos, né, da gente com a gente mesmo, para trabalhar a nossa relação com o eu, realizar atividades, sair sozinho, ir ver um filme, comer um lanche, fazer algo sozinho para trabalhar essa relação. Só que a solidão em excesso causa muito estresse, muita tristeza. Então as pessoas são seres sociais, elas precisam de comunicação, de interação, de pessoas que possam ouvir, acolher esse sentimento e todos os outros, apenas conversar mesmo e ter relações, né? Mas nesse sentido, acredito eu que a solidão seja um pouco importante para que a gente entenda quem a gente é e aceite essa pessoa interior. A vantagem é ter o meu momento mesmo, chegar em casa, poder descansar, não preocupar com a bagunça da casa. E uma coisa que acontece depois de adulto, a gente começa a se envolver muito também nos problemas de família, os problemas dos irmãos, os problemas do pai, da mãe, né? E isso acaba trazendo um pouco de afastamento dentro de casa. E você começa a procurar aqueles momentos seus e você não tem dentro de casa em si. Então foi muito bom por isso. A questão de desvantagem, inicialmente foi muito difícil a questão de alimentação. Chegar em casa e ter alguma coisa pronta para poder comer, né? Eu descobri um pouco de ansiedade que eu tinha, o fato de estar em casa sozinho, principalmente na hora de dormir e acordar. Porque quando tem pessoas em casa, eu me sentia mais à vontade, parece que eu me sentia mais seguro. Hoje em dia eu tive que trocar até o barulho do meu despertador para que eu conseguisse sentir um pouco mais à vontade, porque eu acordava sempre assustado. Solidão, a responsabilidade de conta, você tem que abrir muito mão das coisas para poder pagar a conta, para poder fazer fazer a compra de casa, cuidar de casa, o tempo também, assim, você gasta com a limpeza de casa, essas coisas. Mas a vantagem é a liberdade. Você sai na hora que você quer, você chega na hora que você quer, você faz as coisas quando você quer. Ser independente e apreciar a solitude estimulam a autonomia e autodesenvolvimento. Mas estar disposto a viver esses momentos podem exigir certa maturidade emocional e coragem.
Esse movimento é um movimento saudável até o ponto que estimula a independência, a autonomia, a autossuficiência dessas pessoas, né? Essas pessoas que moram sozinhas, que conseguem fazer várias coisas sozinhas e não precisam de ajuda. É muito bom isso, até para nossa estima, para a gente se sentir útil de alguma forma, se sentir bem, né? Agora, passa a ser um problema quando essa pessoa entende que ela não precisa de ajuda para nada, que ela não precisa de ninguém para nada, que os sentimentos dela com ela mesma já são suficientes, que ela não precisa conversar, interagir, que ela não precisa trabalhar com ninguém. Então, essa autossuficiência grande demais, elevada demais, ao ponto de entender que as outras pessoas não são importantes, aí chega o problema. Se a pessoa tiver no momento de maturidade, com certeza eu indicaria sim essa mudança. Faz muito bem, isso motiva muito a gente também, traz um grau de compromisso maior também, de comprometimento com as nossas atividades, com o horário de chegar, organizar as suas coisas também, organizar a sua atividade dentro do dia a dia de casa. É desafiador, mas tem que tentar, porque a gente amadurece muito, a gente dá muito valor nas coisas, a gente dá valor no dinheiro que a gente ganha, no esforço, na responsabilidade, tudo muda, você pensa totalmente diferente. Eu indico muito as pessoas fazer isso. É uma opção, né? Não é na solidão, é morar sozinho, né? E a gente tem que respeitar, cada um tem a sua maneira de ser, sua maneira de agir, e se você está feliz junto ou separado é o mais importante. Daqui a pouco a gente vai falar de futebol aqui no News, né? O Cruzeiro confirmou a contratação do técnico Leonardo Jardim e ainda a gente fala sobre a preparação do time sub-20 do Mamoré na reta final para a disputa da Taça Patos. O Cruzeiro oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. O comandante português já havia fechado acordo com a Raposa na semana passada, porém ele estava no comando ainda do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. E o contrato ainda não tinha sido rescindido. Portanto, ele terminou lá o seu contrato e acaba se apresentando ao Cruzeiro. Pelas redes sociais, Leonardo Jardim já mandou recado para a torcida cruzeirense. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve estamos juntos. Expectativa grande, né? O Leonardo Jardim assinará com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O técnico deve chegar ao Brasil no próximo sábado e provavelmente irá acompanhar o clássico entre Cruzeiro e Atlético, que acontece no domingo no Mineirão pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Terá início no próximo fim de semana a Taça Patos, que é promovida pela Liga Patense de Esportes, e o time sub-20 do Mamoré segue na preparação para a disputa da competição. As atividades do calendário de 2025 da Liga Patense de Desportos será aberta pela Taça Patos. 10 times da cidade se preparam em busca de chegar ao fim do campeonato com a taça na mão. Vamos começar a disputa da Taça Patos para dar uma rodagem para os garotos, né? Questão de alguns aí serão aproveitados no profissional, logicamente outros serão aproveitados no sub-20. Vai ser um campeonato difícil porque várias equipes da cidade, a gente conhece os jogadores, sabe que vai ser competitiva a competição. E a gente está se preparando para fazer bom trabalho. Logicamente a gente pensa em ganhá-la, não é fácil, já disputamos 2, ficamos na semifinal em toda, uma na final, outra na semifinal. A equipe técnica está analisando os jogadores durante os treinos para saber quais são as melhores opções para o jogo de estreia. A gente está em avaliação o tempo inteiro. Cada semana vem 1, 2 garotos ser avaliados e a gente está dando oportunidade para todo mundo da cidade. Pessoal, apesar do horário ser ruim de treinamentos, né, 3h30, 4 horas da tarde, onde alguns garotos trabalham, infelizmente, mas a gente está abrindo as portas do clube para os garotos que sonham se tornar um jogador de futebol profissional e a partir do momento que eles entram para dentro de campo é com eles, né?
A grande novidade para este ano será a premiação em dinheiro, que será dividida da seguinte forma: R$4.000 para o campeão e R$2.000 para o vice, além dos tradicionais troféus, medalhas e destaques individuais, como artilheiro e goleiro menos vazado. Premiação individual, logicamente, motiva os garotos sim, né? Quer ser o artilheiro, quer ser o melhor jogador da competição, quer ser o goleiro menos vazado. Isso é bom que eles começam a ser competitivos. E os jogadores estão com expectativas altas para o início do campeonato, trabalhando pontos individuais em busca de se aperfeiçoar. A preparação está sendo a melhor possível, porque ano passado a gente ficou devendo, né, na Taça Patos, e esse ano tem que ser a melhor possível, porque a gente está preparando o profissional também. Equipe muito boa, muito preparada, acho que vai sim. Nós estamos trabalhando bem, semana inteira, para fazer uma estreia boa e conseguir ser campeão. O primeiro jogo do Mamoré será no próximo domingo, às 8 horas da manhã, no estádio Bernardo Rubinder de Queiroz, contra o WFC. São 10 times, são 2 grupos de 5, joga dentro do grupo, são 4 partidas para se disputar a classificação, né? Classificam 8. O primeiro joga com o oitavo, aí não mata, só um jogo. Aí o oitavo joga com o primeiro, o segundo com o sétimo, e assim é mata-mata da competição. É coisa rápida, é uns 8 datas aí a gente já tem a final da competição. Então vai ser bem rápida, mas vai ser bem competitiva, porque tem bons times na competição. Em instantes aqui no News, Superintendência seleciona professores para a rede estadual de ensino e na volta às aulas, o uso correto de mochilas pode evitar erros de postura e até problemas na coluna. Com a proximidade da volta às aulas, uma preocupação que se repete todos os anos é sobre a má utilização das mochilas escolares, que pode impactar na saúde dos estudantes. A mochila é uma forma prática de levar os materiais escolares e é utilizada por grande parte dos estudantes. Entretanto, apesar de ser um material de grande auxílio, a mochila pode ser um grande perigo quando utilizada de maneira inadequada. O peso da mochila pode afetar a coluna das crianças e do adolescente quando é superior a 10, 15% do peso da criança ou do adolescente, que pode causar uma sobrecarga, diminuindo o espaço intervertebral da coluna, podendo gerar algum processo degenerativo, uma alteração de curva e uma alteração da postura da criança. É importante ficar atento na organização do material a ser levado no dia a dia para evitar o sobrepeso na mochila. A maneira correta de organizar e transportar é carregar o mínimo possível de acordo com a aula do dia, A gente vê aí que já adolescentes e crianças maiores podem ser substituídos livros de peso pelo tablet. Porém, pode ter um cansaço visual, então a gente tem que analisar realmente o que é realmente necessário para diminuir a sobrecarga da coluna e melhorar a saúde da criança como um todo. Eu vejo que é uma importância muito grande nossa, porque nós estamos cuidando, não apenas dos estudos, mas também do corpo dela. Então, esse peso influi bastante no condicionamento até do cansaço deles. Então, nós em casa direcionamos eles a terem um posicionamento, a prestar bastante atenção nos materiais que precisam ser levados e, com isso, a gente direciona em fazer um trabalho mais adequado no dia a dia deles. Dependendo da faixa etária, a escolha correta da mochila pode fazer toda a diferença. Para crianças menores, escolhemos mochilas de acordo com a altura da criança, Tem que ter ajuste e as alças devem ser acolchoadas, Crianças maiores que conseguem já levar o carrinho, a gente pode substituir o peso da coluna, o peso da mochila na coluna, por transportar carrinho. Lembrando que os carrinhos eles podem ser transportados um dia do lado direito, outro dia do lado esquerdo, para ter essa simetria de peso e não sobrecarregar, também os ombrinhos da criança. Prejudica, a coluna, o bem-estar da criança. Se fosse eu, voltaria com aquelas mochilas de rodinha. Porque carregou, senão a escola arranjar um armário e deixar na escola para a criança deixar o material, para não ter que ficar carregando isso todo dia. Seria o ideal.
É importante lembrar que os cuidados com a coluna devem ser iniciados desde cedo e a prática de exercícios físicos pode ser um fator fundamental na maior qualidade durante toda a vida. Embora o peso da mochila não condiz diretamente com os problemas relacionados da coluna, estou falando de artigos científicos comprovados. A gente tem que ficar mais de olho em crianças e bebês, adolescentes que têm pais e avós que têm algum problema já de coluna, porque esse fator genético conta muito mais e essas crianças merecem atenção o quanto antes para prevenção realmente de uma coluna com algum desajuste, algum problema postural e alguma patologia que seja degenerativa. Boas dicas, né? E antes do início das aulas, que acontecerá no dia 10, a Superintendência de Ensino realiza o processo de seleção para a contratação de professores. Designação de profissionais da educação é um processo de contratação temporária para preencher vagas ou substituir servidores efetivos. O processo é essencial para garantir o funcionamento das escolas estaduais. Amanhã começa o presencial, que são as aulas que sobraram, que ainda não tem professor. E amanhã nós começamos às 7 horas da manhã até às 4h30 da tarde com todos os conteúdos. Começa com português, inglês, depois matemática, os outros conteúdos durante o dia todo lá na Escola Estadual Marcolino de Barros. Então, assim, são os professores habilitados ainda, né? São aqueles que não pegaram dentro das rodadas online e agora vai presencial, são o restante de aulas que estão sobrando. Alguns critérios precisam ser preenchidos pelos candidatos interessados em lecionar em qualquer uma das disciplinas disponíveis. O primeiro critério é a formação, é ser habilitado na área ou naquele conteúdo, e depois vem aqueles que têm contagem de tempo, né? Mas se não tiver inscrito, hoje a secretaria não faz mais nenhum contrato se não tiver inscrito. Então a lei não deixa, a pessoa tem que ter inscrito. Então quando foi na época da inscrição, a gente pediu muitas pessoas que se inscrevessem, para que não houvesse essa falta de professor. Então assim, a primeira coisa, tem que estar na lista, depois vem quem são os habilitados, são aqueles que já terminaram, né, a faculdade, que hoje está habilitado para lecionar, e depois vem os critérios, que vem contar de tempo, né? E quando terminar essa remessa da habilitação, aí vem para os inscritos não habilitados. São que às vezes têm formação em outras áreas, mas que pode lecionar, que é conteúdo que retira aqui na superintendência, né, a autorização para lecionar. O processo precisa ser agilizado para que tudo esteja nos conformes para o início das aulas no dia 10 de fevereiro. A nossa expectativa é que seja tudo terminado essa semana. Caso não termine, vai faltar muito pouco professores para a semana que vem. E aí logo na segunda-feira a gente já faz essa contratação para terminar, né, porque as aulas possam começar e que os alunos tenham, né, os seus professores já colocados nos seus determinados lugares. Amanhã, né, lá no Marcolino, se o pessoal quiser ir lá, a gente tem ainda muitas aulas, né, convocando o pessoal para que esteja presente, né, e assim, na verdade, essa contratação ela é feita, se a pessoa não estiver no momento, passou, aí ela perde aquela vaga que quando chamou, né? Aí só tem que esperar todos passar a lista primeiro para depois voltar. Então que as pessoas fiquem atentas. O cronograma tem no site da superintendência, eles podem, né, consultar e que vá, né, realmente aquelas pessoas que desejam fazer um bom trabalho esse ano 2025. É a contagem regressiva para a volta às aulas, né? O NTV News está terminando. A gente volta amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até lá.